A outra pergunta, a sétima pergunta foi: qual gás de arraste você utiliza hoje? Essa é uma pergunta bem legal. Quando a gente fala de gás de arraste, basicamente na cromatografia a gás, nós só conseguimos popularizar 3 tipos: o nitrogênio, o hélio e o hidrogênio. O nitrogênio entrou como opção pelo custo. Ainda é um gás um pouco mais barato, né? Não sei se está tão mais barato se a gente colocar naquela balancinha de benefício-compromisso. Mas é um gás ainda um pouco mais barato, popular, certo? Então tem um amplo uso aí para quem trabalha com detectores tipo FID, né? O hélio, tem um pessoal, um mercado específico que ainda utiliza o hélio, ok? Principalmente quem usa espectrômetro de massa, tem compatibilidade na técnica com o hélio, tá? Mas no caso do FID, você teria a alternativa de nitrogênio. E por último, nós temos o hidrogênio. Olha, se a gente fosse fazer uma escala de qual a melhor aplicabilidade como gás de arraste, tá, gente? Como gás de arraste. O nitrogênio, pela característica dele, por ser um gás um pouco mais pesadão, ele traz uma pressão considerável e os tempos de corrida acabam sendo um pouco mais longos, tá? Coisa que o hélio já traz uma resposta melhor, mais compatível. Porém, se você quer aumentar a produtividade do seu laboratório, aí é o hidrogênio. Os métodos de hidrogênio, pelo escoamento, né, a viscosidade do hidrogênio é muito mais tranquilo de se trabalhar no sentido de velocidade, porém, entre aspas, do hidrogênio, é que criou-se uma cultura em volta, né? O que acontece? Toda a refinaria que eu já visitei, seja no Brasil, seja fora, toda, sempre tem uma história de um forno de GC que explodiu. Sempre. Sempre. Olha, aqui não sei quantos anos atrás explodiu um forno de GC que voou e passou 4 bancadas para lá, quase mata um, aquelas histórias, né? Por quê? Porque eram métodos que utilizavam colunas empacotadas com hidrogênio. Então imagina que a gente teria em média no instrumento de 60, 80 ml por minuto acontecendo. Numa época, década de 90, hein, gente? Numa época em que não se tinha segurança extra no laboratório, né? Então, esse era um dos grandes preconceitos hoje de se utilizar hidrogênio, tá? Porém, hoje, nós não trabalhamos mais com coluna empacotada, só em aplicações específicas ou gases inorgânicos. E temos todo o aparato, toda a tecnologia de segurança para comportar um equipamento desse. Meu amigo Igor, acho... Tem uns amigos aqui, não sei se ele está aqui. Mas tem uns amigos aqui que a gente sempre está em contato, que, por exemplo, eles trabalham com um método que dura 100 minutos, 150 minutos com hélio. Um método desse com hidrogênio, mantendo a resolução, as características, etc., ele consegue reduzir razoavelmente esse tempo. A única coisa é que quando você opta por trabalhar com um gás desse, você tem que entender quais os itens de segurança você precisa ter dentro do laboratório, certo? O hidrogênio, você precisa ter um detetor de hidrogênio de ambiente, que o próprio fornecedor de gás pode instalar para você. Assim, você vai ter um custo pequeno para controlar a segurança do seu laboratório, mas a produtividade, nós estamos falando de 50% ou mais de produtividade no mesmo equipamento que você tem, do mesmo jeito, sem precisar mudar nada, nem a coluna. Ok? Então o hidrogênio, ele acaba sendo bem interessante, bem interessante. Ainda tem um pezinho atrás com algumas questões do passado, né? Aqueles mitos de histórias de mitos que transformam-se em crenças limitantes e que a gente
e que a gente fica com aquela crença limitante. Não pode usar hidrogênio porque explode tudo. Não, você usa todos os aparatos de segurança hoje, usa hidrogênio, economiza mais de 50%, né, de consumo de gás e aumenta sua produtividade. Tá? Existe uma linha que agora a gente está trabalhando com hidrogênio em espectrometria de massas. A maioria dos espectrômetros de massa hoje, GCMS, são compatíveis com o hidrogênio. Ah, excelente. Acho que é Thalita, né? Tali. O hidrogênio, ele pode ser fabricado no seu laboratório. Tem geradores de hidrogênio que só pede água. Sabia disso? Então, você trabalhando com uma estrutura certinha, ele faz uma eletrólise da água, gera o hidrogênio para você e você pode alimentar seu equipamento ad eterno, né? É bem prático. Isso funciona bastante em alguns laboratórios que são remotos. Então, o pessoal, acho que aqui no Brasil, tem o pessoal da PIC, né? PIC Scientific. O pessoal tem uns geradores de hidrogênio bem legal que dá para trabalhar. Tem nitrogênio também, mas imagina você ter um equipamento autônomo sem precisar de cilindro. É para se pensar, tá? O hidrogênio na espectrometria de massas tem o compromisso e o benefício, tudo bem? E a gente sempre tem que pôr na balança esses dois, né? Em alguns casos eu já ouvi relatos que há uma pequena alteração no espectro gerado devido ao gás, tá? Ainda não comprovei isso na bancada, mas enfim, mas também não é para todos os compostos, né? Uma coisa que o pessoal fala é que na fonte de impacto de elétrons também a gente perde um pouquinho de sensibilidade nos limites, etc. Gente, cuidado quando a gente fala de sensibilidade. Uma coisa é a sensibilidade do equipamento, outra coisa é a sensibilidade do método. Em português a gente só usa a sensibilidade, né? Mas em inglês tem os termos corretos, um para outro, ok? Cuidado, né? Porque olha que interessante, o hidrogênio ele pode baixar um pouco de sensibilidade no massas. Porém, lembra que ele é menos viscoso? Então ele é muito mais rápido. A pressão de trabalho é reduzida na cabeça do injetor, então você pode aumentar o quanto você quiser e se está sendo mais rápido, você tem um efeito de encurtamento do tempo de corrida, redução do tempo de corrida, e o shape do pico sobe. Será que para a sua realidade uma coisa não compensa a outra? Tá? Isso é a respeito dos gases de arraste. A Dai perguntou aqui, chama PIC, PIC é pico em inglês, Scientific. Isso, obrigado, Radassa. Que legal você aqui. Aí, a oitava pergunta que nós tivemos aqui, né? E essa pergunta foi pegadinha, né? Que eu precisava ver como é que o povo tá. Após a utilização da coluna capilar, que eu já fiz uma pergunta com uma resposta, né? A oitava pergunta. Após a utilização da coluna capilar, ela deverá ser guardada. Aí tinha duas opções ali para vocês. Eu coloquei, e graças a Deus a maioria aqui respondeu fechada, tampada, na caixa, né? Agora vamos melhorar um pouco isso, né? Então, por exemplo, eu fiz uma capacitação uma vez e, gente, acontece. Às vezes as instruções, né? O treinamento é dado para um, aí passa para outro, diluído, aí teve reposição de gente, aí passa para outro, diluiu e aí foi diluindo, né? As colunas de cromatografia a gás, elas sofrem influência do ar, certo? Evidentemente que no ar a gente tem compostos e ela vai sofrer influência. O principal ponto é que quando eu trabalho com as WCOT, que a gente chama, né? Antigamente, isso é coisa de tiozão. WCOT é coisa de tiozão. Mas as capilares tradicionais, né, que não são plots, que não são plots, o filme é líquido. E esse filme pode secar, além de interagir com os compostos que eu tenho no ar. Então, gente, sempre coloquem, tampe ela fisicamente. Tampe, tá? Tem gente que guarda com o nutzinho e já com a ferrugem, né? Com a anilhazinha, o nutzinho já
no lugar lá ajeitado, tal, tudo bem, vai, né? Para evitar de cortar, de ter que pôr a coluna de novo. A única coisa que a gente precisa tomar cuidado, né? Na hora de voltar a reconectar, porque na hora que você coloca o septo ali bonitinho, entrou o septo dentro da coluna. Então na volta não tem jeito, você tem que refazer as medidas e fazer o corte longitudinal ali bonitinho na coluna, tá? Aí o que acontece? Poxa, Fábio, mas eu vou gastar um monte de septozinho. Aquele septo do injetor, né? Que vai no injetor, na cabeça do injetor, você pode utilizar, vem bastante. Quer economizar? Corta em 2. Um para o começo da coluna, um para o outro ponta da coluna. Nossa, Fábio, mas eu vou gastar um, corta em 4. Já vi gente cortando em 4. Porque eu só preciso tampar, né? Eu não posso deixar ela exposta. E depois que você tampar a coluna bonitinho, você coloca na sua caixa e guarda na sua gaveta. Né? Numa dessas andanças por aí, né? Um desses clientes, eles receberam o GC, mas estavam acostumados muito na cultura do HPLC. Infelizmente, as pessoas que haviam recebido as informações não puderam, não tiveram tempo de passar. E aí, quando a gente chegou lá para conversar, aí eu falei, gente, precisa tampar a coluna, né? Aí o pessoal, hã? Aí eu falei, vocês não... Ah, não, né? Eu falei, deixa eu dar uma olhada. Tinha um armário, tinha bastante coluna. Aí eu falei, vamos abrindo as colunas. Aí conforme a gente abria, a gente vê que as colunas estavam estampadas todas, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Quando você compra a coluna, normalmente já vem. Tem umas que vem soldada, né? O pessoal derrete a ponta lá e solda e entrega para você. Mas tem outros fabricantes que são mais caprichosos, que dão até dois silicones, né? Dois septozinhos, 2 materiais de borracha para você colocar. Um numa ponta, outro na outra. Tem outros fabricantes que dão um e aí você junta. Coloca ele no meio, uma ponta da coluna, outra ponta da coluna. E guarde. Uma perguntinha aqui. Boa pergunta. Colunas capilares, Ultrinet, né? Ultrinet, né? Lumontes. Tem um tempo de vida maior que a coluna comum? Se eu associar isso ao ser Ultrinet com maior tempo de vida, fica um pouco complicado, porque o tempo de vida mesmo vai depender de uma série de fatores, né? Quantas injeções você faz, como é que é seu extrato. Se a qualidade do seu extrato está ótima, você vai aumentar o tempo de vida útil, tanto para colunas Ultrinet quanto para colunas convencionais. E o segredo do tempo de vida útil vai estar aqui no preparo, tá? Não necessariamente. O objetivo das Ultrinet é você ter maior sensibilidade. Esse é o objetivo. Então, quando você trabalha com tudo Ultrinet, liner Ultrinet, a coluna Ultrinet, você está buscando o máximo possível de performance nesses 2 itens e o menos possível de discriminação do seu composto. Vamos lá. Vou continuar aqui. Pergunta 9. Qual tipo de amostragem você utiliza hoje? Legal. Obrigado pelo feedback de vocês. Basicamente, para GC, as populares, tá? Nós temos um monte de estilos de amostragem. As populares é a amostragem de líquidos, que é aquele cabeçote para você colocar o seu extrato. É o mostrador puxar e injetar, tá? Amostragem de líquidos. A amostragem tipo Headspace, que a gente conversou, né? Então, a ideia da amostragem Headspace, você coloca sua amostra num frasco de 10 ou 20 ml. Esse frasco ele vai passar por agitação e temperatura, né? Vai ter uma separação da fase líquida para a fase vapor e o sistema de amostragem vai lá e pega só a fase vapor, tá? Já no volume certo para injetar, para transferir para o equipamento, tá? Então, essa é a segunda mais famosa. Tem a terceira, que é microextração em fase sólida. Microextração em fase sólida, que é uma técnica que ainda está em processo de popularização. Tem alguns métodos muito bons. A única coisa que no SPME, que é a microextração em fase sólida, nós precisamos de um balanço de custo, demanda, produtividade. Porque as fibrinhas ali têm um consumo, tá? Por isso que a gente precisa sempre fazer um balanço, tá? Existem outros sistemas, como por exemplo o Purge and Prep. O pessoal da área ambiental pode usar
por Gentrep, né? Que tem um princípio do Headspace, só que ele tem um sistema de trapeamento, né, de concentração, e aí eu consigo jogar o limite, nossa, lá embaixo. É muito, 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 muito bom. O único inconveniente do Pure Gentrep é a gente trabalhar, de repente, com aquelas amostras surpresa que chega e tem aquele composto que normalmente dá nada, por algum motivo deu um monte, né? Aí eu tenho que esperar um tempinho esse trap dessorver, né? Fazer o sistema de dessorção, recondicionar, etc. É um inconveniente, mas os limites são sensacionais. Existem uma série de sistemas de amostragem, inclusive tem empresas, né, principalmente nos Estados Unidos, que customizam essa amostragem, essa automação para você, tá? Quem tiver interesse nessa parte de automação de amostragem, também manda um direct para a gente, né? Porque tem umas soluções muito interessantes. Essas empresas, assim, eu brinco que eles vendem a solução da amostragem que por acaso tem um cromatógrafo a gás, tá? Aí o cromatógrafo a gás vira um coadjuvante dentro de tanta tecnologia nessa parte de amostragem para aplicações bem específicas, tá? E aqui deu disparado, líquido é Headspace. Bom, a nossa 10ª pergunta foi bem legal. Queria agradecer a todos que responderam, tá? A gente selecionou algumas aqui justamente para desenvolver essa temática, essa discussão, né? Essa conversa que nós estamos tendo. Então, a 10ª foi: na sua opinião, o que é mais difícil executar na técnica de cromatografia? Executar, entender, operar. Nós tivemos algumas aqui, bem interessantes. Uma delas, por exemplo, foi aqui, ó. Fábio, eu tenho uma dificuldade na programação da rampa. Legal. Olha que legal. A cromatografia a gás, né? Ela é toda baseada na troca térmica. Uma recomendação para quem fez essa pergunta pra gente, tá? Uma recomendação é você começar com uma rampa bem baixinha, um rate bem baixinho, uma rampa bem extensa e verificar onde esses compostos vão sair. A partir do momento que você já verificou os compostos de interesse, onde vão sair, naquele ponto ali do gráfico, você já pega a temperatura de início. Você já consegue calcular a temperatura de início para puxar essa corrida para frente ou então para acertar o coeficiente angular dessa rampa, tá? Mas se você não sabe e está começando do zero, trabalhe aí com 2 graus por minuto, mais ou menos, tá? Legal. Teve outra pergunta aqui também legal: desenvolver um método só de solventes de classe 1 a 3 e que o benzeno fique bom. Ó, pior não, melhor, né? A gente já tem uma solução dessa, viu? Já tem. Provavelmente esse cliente aqui, classe 1 a 3, é aplicação em medicamento, né? Provavelmente, que ela está falando aqui da USP, dos solventes classe 1, classe 2, classe 3, que tem que ser controlados. E, poxa, são, né, alguns métodos ali, dependendo do que der, enfim, aí tem a parte confirmatória, né, tal. E uma coisa do benzeno, eu vou dar uma dica. Controle a sua temperatura na hora de fazer o seu padrãozinho. E a segunda dica: não utilize frasco de rosca. Pronto, contei o segredo, hein? Esse benzeno aqui seu tem que melhorar. Ok? Bom, eu falei que ainda bem que tem, né? Seguindo esses requisitos da norma aqui, da USP, né? Provavelmente é da USP que ela está falando, do classe 1, 2 e 3. Você poderia ter um método multi, atendendo a todos os requerimentos, via GCMS. Assim, você sabia que em GCMS a gente faz 68 compostos, que é muito mais que uma lista da USP em água. Já tem alternativa tecnológica. A única coisa é que precisa ter um consenso, uma conversa
porque é um equipamento diferente, principalmente no mercado farmacêutico, né? É um espectrômetro de massa, então acaba sendo diferente a abordagem, né? Pessoal, é uma tecnologia que precisa ter todos os requisitos. A farmacopeia europeia já usa no compêndio, né? A americana ainda não. Mas é uma alternativa bem interessante para você fazer os multi que você comenta, certo? Fazer o 2, a classe 1, 2 e 3 numa tacada só, tá? Teve outra pergunta aqui que foi sobre a taxa de recuperação mais alta. Pelo que eu entendi, um dos desafios na cromatografia a gás é sobre a taxa de recuperação. Essa pergunta a gente conversou um pouquinho lá em cima, né? Mas aí para a pessoa que fez para a gente, isso. A taxa de recuperação alta, eu suspeito, e aí precisa ser avaliado, tá? Eu suspeito que seja volume de injeção em liner. Verifique no seu equipamento se você está com o liner adequado, seja ele split ou splitless, e verifique no seu equipamento o volume de injeção em função da matriz do seu extrato, né? Do solvente que está o seu extrato, tá? Aí o que acontece? Se a gente tiver problema nesse momento da vaporização, nós vamos ter problema de recuperação. Por quê? Porque o transporte da amostra, hora está indo muito, hora está indo pouco, hora está indo um valor, hora está indo outro valor. Isso é uma coisa que é importante você monitorar, tá? Recomendo, mas muito, padrão interno. Eu acho que a Tati um dia vai fazer uma live só de padrão interno, para vocês entenderem onde entra esse padrão interno, né? Porque cada mercado usa de uma forma. Então, duas recomendações sugestões que eu tenho para você, uma delas é verificar o volume de injeção, tá? O volume de injeção em função do liner que você está usando e a técnica que você está utilizando, para ver se não está estourando a capacidade do liner, e utilização de padrão interno. Existe uma terceira opção, tá? Uma terceira opção. E aí, essa terceira opção, eu convido todos que estão me assistindo e os que estão tendo acesso ao GC, né, aos cromatógrafos, eu convido a vocês a fazerem uma avaliação. Existem muitos casos, tá? E também, gente, é aquela história das informações, né? Existem muitos casos em que a programação do software no método está em modo split. Porém, a montagem do liner está em modo splitless. Sabia que o modo não é só escolher lá no software? Você tem que escolher no software e verificar fisicamente se ele está instalado de forma correta. Quando dá alguns problemas para alguns compostos, eu não sei da realidade da pessoa que fez a questão, tá? Tem que entender um pouco mais, a gente precisa pegar mais informação. Mas algumas vezes, dependendo como for, é isso que está acontecendo. Você está com uma análise splitless no seu programinha, no seu software de controle, mas você está utilizando um liner tipo split. Ou ao contrário, você está com uma programação split no seu software de controle, mas está utilizando o seu liner splitless, no modo splitless. Se a gente tem divergência entre esses dois modos, né, provavelmente a gente vai ter problema com exatidão / recuperação, né? Em algumas situações precisão também. É que às vezes eu não estou avaliando, estou direto na recuperação, né? Então é bom vocês darem uma olhadinha nisso. Um último problema que pode dar em recuperação é você estar perdendo. É que aqui ela falou que a taxa de recuperação é mais alta, né? Se a taxa de recuperação é mais baixa, pode ser que o seu composto também está degradando no momento da injeção. Ou ele está sendo discriminado pelo próprio sistema de injeção, ou está tendo uma degradação pela característica da molécula. Tudo bem? Pessoal, essa foi nossa live de IGC. Lembrar vocês que semana que vem tem certeza com a Tati. Vou pedir para vocês, quem tiver dúvida, mande no direct
Por quê? Olha que legal. Na live de LC nós fizemos a primeira. E aí teve um monte de dúvida. Aí nós fizemos a segunda. E com certeza nós vamos fazer outras, tá? Então, por favor, quem tiver dúvidas a respeito disso, manda no direct que vai ser um prazerzão poder responder e poder compartilhar conhecimento com vocês, tá? Então, semana que vem tem a live da Tatiana, né, que vai falar de incerteza. De novo, vocês lembram a pergunta, né? Tomada de decisão. Qual que é a sua tomada de decisão para o valor que você obteve, como você utiliza a incerteza em cima dele, tá? E a próxima live que nós vamos ter, por enquanto, é de IC. Conforme as perguntas que vocês forem mandando, a gente vai fazer outro encontro aqui de GC. Agradeço muito, muito a participação de vocês. Espero poder ter ajudado um pouquinho só, tá? E a gente se vê. Tudo bem? TZF, seu canal de consulta. Um abração para todo mundo.